Fala galera, bora lá após jogo de Vasco 0 São Paulo 2. Uma partida onde, se nas últimas partidas a gente vinha falando que o Vasco tinha efetividade no ataque e sorte, hoje isso não teve. Foi totalmente contrário. Totalmente contrário. Por quê? Tivemos hoje muito mais chance do que a gente vinha ter nas outras partidas, porém, nas outras partidas a gente era efetivo. Nessa a gente não foi efetivo. A gente conseguiu ter mais chances, porém, menos acertos. Enquanto que nas outras a gente tinha mais acertos e menos chances. Então, assim, parece que o time do Vasco prefere ser dominado uma boa parte do jogo e ter pouca chance e ir lá e matar o jogo do que ser o time que tem mais chances para jogar. Parece que o time quer ter menos chances no jogo. Isso fez com que o tipo de jogo do Vasco fosse aquele jogo que vamos recapitular antes da sequência boa que o Vasco vinha tendo. Vamos recapitular as partidas anteriores, aquelas lá de Inter, Grêmio, CSA, Copa do Brasil, jogo da ida, aquelas partidas bem lá no começo depois do Mundial de Clubes e algumas até antes. Como é que era o jogo do Vasco? Ia pro ataque, tentava, gol não saía. Ia pro ataque, tentava, bola na trave, bola pra fora e não saía gol e não saía. Beleza. O que foi o jogo de ontem? Tentamos, bola na trave, cabeçada, bola não sei pra onde, bola aí, bola aí, e Rafael, São Paulo foi lá, pum, ganhou. Foi literalmente o que aconteceu ontem. Não vou falar que uma partida assim, o Vasco jogou uma merda, foi o pior jogo do Vasco. Não, também não foi pra isso tudo. Mas foi um jogo ruim do Vasco, bem ruim. Tendo aonde, tipo, jogadores que não é tão comum ter, não tá sendo comum ter erros nos últimos jogos, teve erros que determinaram a derrota de ontem. Por quê? O primeiro gol foi o erro do Paulo Henrique, não era pra ter segurado o cara do São Paulo ali. Daqui a pouco eu falo daquele lance ali, que eu vou entrar num debate ali, mas não era pra ele ter segurado, porque ele deu a dúvida pro juiz. E no lance do segundo gol do São Paulo, apesar do gol não ter sido diretamente relacionado, mas o Léo Jardim ter feito aquela babaquice de segurar a bola pra ele e largar pro escanteio assim. Ele meio que ele falou assim, vou sair da área, vou tomar amarelo ou até vermelho e ser expulso. Porém, deu pra ver que ele não ia sair da área mais. Dá pra ver que ele não ia mais sair da área, porque na hora que ele joga a bola pra fora, ele nem sai da área, ele continua dentro da área. Ele continua dentro da área com a bola. Então, bizarrice do Léo Jardim e o escanteio gerou gol. O escanteio gerou o gol do São Paulo. Diniz substituindo errado de novo. Outro problema, Diniz substituindo errado. Por que substituindo errado? Barros ele pode ter sentido alguma coisa ali, um desconforto ali no primeiro tempo, depois que ele sofreu a falta, ele saiu mancando, beleza, concordo. Mas quem viu o início do segundo tempo do Vasco, viu que o Barros voltou bem, melhorou. Então pra que ele foi tirar o Barros? Sendo que o Vasco, com o Barros em campo, não tinha perdido nenhuma partida. Se o Barros foi titular no Vasco, o Vasco não perdeu. E aí ele me tira esse cara pra botar um cara que quase não joga, a torcida não gosta, só faz erro, que é Matheus Carvalho. Não faz o menor sentido. Ele fazer um negócio desse. Porque aí você já tira um jogador que é um dos principais do time pra botar um cara que a torcida não gosta. Um cara que quase não joga. Num jogo que você precisa ganhar, que você tá perdendo. Se fosse um Vasco já tá ganhando o jogo, tranquilão, beleza, para poupar o Barros, vamos botar o Matheus Carvalho. Agora, 1-0 São Paulo na época, no momento estava. Time pro ataque, precisando fazer o gol, buscando a vitória, torcida tentando animar. Você me tira o principal jogador do time, o volante Barros. Aí pra mim não faz o menor sentido. Aí pra mim é você frear o momento do Vasco tá tentando melhorar, até porque o início do segundo tempo do Vasco ali, vamos botar assim, do minuto 1 até mais ou menos minuto 20 e pouco ali do segundo tempo ali, só dava Vasco, era o Vasco buscando gol. De vez em quando o Vasco, por estar full ataque, todo mundo indo pro ataque, tinha um contato de São Paulo, que é normal, o time que tá atacando muito, se perder a bola vai ficar disposto, é normal. Aí depois que começou o Diniz a começar a tirou o Barros, aí tirou o Piton, que eu não entendi nada, que é o principal cara que cruza a bola pra área pro Verratti, é o Piton. Aí ele bota o Verratti no jogo e tira o Piton, não fez sentido. Aí ele inventa de botar Andreas Gomes de lateral,
Tudo errado, tudo errado. Aí depois disso, dessa substituição dele, a Esmo para meter 20 mil atacantes no jogo. A Esmo, o São Paulo, com um time mais inteiro, que eu digo assim, no sentido de mais estruturado, voltou pro jogo, pum, matou o jogo, ganhou. Mas aí eu falo, eu acho que se o Diniz mantém o Barros em campo, beleza, mantém o Barros em campo, porque a gente viu que o Barros estava machucado, mas a gente viu que ele estava melhor. Se por um acaso o Barros reclamasse que estava pior, aí se substituía. Mas o Barros não reclamou de nada, o Barros não reclamou de nada do Barros. Ele não reclamou. Não reclamou de dor. O Diniz teve a opção de tirar ele por conta própria. No primeiro tempo, o Barros sentiu uma coisinha ali e foi reclamar, beleza. Mas depois da volta do segundo tempo, o Barros não estava reclamando de nada, voltou bem. Até porque se o Barros tivesse reclamado, o Diniz já tinha ido até no intervalo. Porque o Diniz, ele espera sempre acabar o primeiro tempo para substituir. Ele não vai voltar seu tempo com um cara que já reclamou de dor. Então, assim, o Barros, ele tava bem. Então foi só a opção técnica mesmo do Diniz, de ter tirado o Barros, pelo meu entendimento. Foi só a opção técnica. Burra. Opção técnica burra. Por quê? Você me tira o principal volante do Vasco. E posso dizer que o principal jogador do Vasco ali no ano, um dos principais. Pra colocar um cara em baixa, que o torcedor odeia, que nos últimos jogos falha quando entra, não faz o menor sentido pra mim. Isso aí não faz sentido. E o caso do Piton também não faz sentido. Você colocar o Verratti no jogo e tirar o principal assistente do Verratti, que é o Piton. É literalmente você botar o arco e tirar. Você botar a flecha e tirar o arco. É você botar a flecha e tirar o arco. A flecha sozinha ela vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. O Verratti sozinho vai conseguir fazer alguma coisa? Até conseguiria. Até dava pra, por um acaso, conseguir. Mas o arco principal dele é o Piton. Então não faz o menor sentido pra mim você priorizar um Verratti na área e tirar o Lucas Piton. Aí eu te falo, quando o Diniz tá perdendo o jogo, eu já percebi que o Diniz ele tem uma leitura de jogo que não é a certa que tem que ser feita. Ele começa a ter leitura burra e a leitura do vamos pra cima. Por que eu acho que é a leitura burra? Andreas Gomes vinha mal no jogo. O Andreas Gomes estava muito mal no jogo pra mim. No sentido de o quê? Quando era pra ele chutar, ele não chutava. Quando era pra ele chutar, ele não chutava. Na verdade, quando não era pra chutar, ele chutava. Quando era pra ele dar o passe na hora certa, que é aquele passe que ia... Pô, aquele passe, vamos. O passe entrou e o time ia fazer o gol. Ele preferia carregar mais a bola com ele. Corria pro lado errado. Dava mal no jogo ontem o Andrés. O Andrés Gomes ontem tava mal no jogo. E aí, o Nuno tava mal no jogo? Tava, mas tava até melhorzinho ali, dando algumas coisinhas ali. Até tinha uma jogada aqui e ali dele. Piton tá no jogo? Bem, tava. Acho que o Piton um dos poucos que estavam conseguindo alguma coisinha. E aí o que o Diniz faz? Vamos deixar o Andrés mal em campo. E vamos tirar o Nuno e o Piton que tava bem no jogo. Tá bem não, porque ontem ninguém foi bem. Tava razoável no jogo. É isso que me irrita. É quando o Diniz tem leitura burra do jogo. Quer que substituir o cara errado do jogo. Ele substituiu o cara errado no jogo. O cara errado. Por que ele não substituiu quem foi mal? Ó, tá mal tecnicamente, vamos sair. O Diniz, ele é o tipo de técnico, ele é o quê? Ele não analisa contexto no momento do jogo, ele analisa partidas passadas. Se o cara foi bem há 3 jogos seguidos, se ele for mal hoje, o Diniz não tira. Mesmo se ele foi bem 3 jogos seguidos, porque o Diniz acha que o cara vai conseguir entregar até o final do jogo. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas isso aí é você pensar arriscado, é você se arriscar a coisa. Meu entendimento de futebol, eu não sou técnico, não sou comentarista de futebol, mas é profissional, mas isso é algo que dá pra se analisar. Futebol, você não pode analisar o desempenho do jogador por 3 jogos que você analisar o desempenho da partida. Se a partida tá mal, ele tem que sair. Você vê, o Diniz fazia o quê? Verratti todo jogo. Por quê? Porque o Verratti vinha bem. Aí, depois que teve uma sequência de Verratti muito vezes uma sequência grande, o Diniz. Verratti sai. Por quê? Porque ele fez uma sequência grande. Não é porque o povo lá no Diniz reclamou. É por agora. Então, assim, o Diniz ele tem que ver o cara jogar muito mal pra ele tirar do time. Por exemplo, o Andreas Gomes. Vinha bem. Aí o Diniz é titular agora. Aí ele fez o jogo mal, o Diniz. Não vou tirar de campo, porque ele veio bem nos últimos jogos.
Não faz sentido. Você colocar ele titular no jogo que ele fez bem no último jogo é certo, correto. Agora, manter se ele estiver mal é que é o errado. É que é o errado. Você tem que manter em campo quem tá bem. Ah, ó, Piton tá jogando razoável no jogo de hoje. O Nuno também. Agora o André Gomes tá horrível. Quem tem que sair é o André Gomes, não é os caras que estão razoável. Porque os que estão razoáveis estão indo bem, mais ou menos ali. Se botar um cara em campo que possa melhorar, vir bem do campo, potencializa mais o cara que tá mais ou menos do que o cara que tá mal. Porque o cara que tá mal, ele vai chegar no máximo mais ou menos. E aí vai continuar a mesma coisa que tava em campo. Então assim, eu não acho que faz sentido você tirar o Piton e o Nuno pra botar Matheus Carvalho e deixar o Andrés no campo. Não acho que faz sentido nenhum. Acho que esse é o principal problema do Vasco no jogo. Vou entrar no mérito agora, que eu falei que ia entrar aqui, eu vou entrar agora. Sobre arbitragem. No Brasil ficou comum a seguinte frase, que eu vou pegar lá de trás do técnico da seleção, do Zagallo, se não me engano, foi ele que falou essa frase. Critério é não ter critério. E foi isso que foi usado ontem. Ninguém repercutiu isso, porque quando é com o Vasco, esquece, não vamos repercutir, passa pra frente e tô nem aí. É isso que acontece. Foda-se, com o Vasco é assim. Mas vamos fazer uma análise aqui, que eu vi que muito vascaíno também não percebeu isso, e eu percebi. E você vê que os comentaristas da Record, pra quem assiste pela Record, eu não via os comentários da Cara TV. Mas quem viu pela Record, percebeu que a própria comentarista da televisão ali, eles ali, tentou te induzir ao erro. Sabe por quê? Vou explicar. Vasco vai para ataque, escanteio pro Vasco no primeiro tempo, cruzamento pra área, Arboleda derruba o Piton na área, abraça o Piton e derruba o Piton na área. Beleza, o Vasco reclama de pênalti, e o juiz, o Vitor Pereira Sampaio, não vai no VAR, ele não foi no VAR, e o jogador reclamaram. Beleza. Até aí, o que você fala? Ah, nada demais, ele pode ter achado que não foi pênalti. Só que, o que a transmissão da Record falou? O Wilton não acha que bateu no braço, era reclamação de braço na mão do Arboleda. Não foi. Pode até ter tido também o lance de braço na área do Arboleda, mas a reclamação do Vasco não foi essa, foi de agarrão do Arboleda no Piton na área. Deu pra perceber que foi isso a reclamação. Se você ler as imagens, você vai ver que foi isso. Tudo bem, beleza. Passa o jogo, vem lá, vem bola, vem cá. Finalzinho do primeiro tempo, último lance. O mesmo Arboleda que lá abraçou o Piton e jogou no chão, é agarrado pelo Paulo Henrique e o juiz da pênalti. Aí a pergunta que fica no ar pra mim é: por que o agarrão de lá é lance normal, segue o jogo, e o agarrão daqui é pênalti demais, vamos marcar logo na hora, e juiz, pênalti, vamos no VAR e muito pênalti? Por quê? É a camisa? Ah, se agarrou a camisa do Vasco, se agarrou a camisa do São Paulo, pênalti, se agarrou a camisa do Vasco não é nada. Então a regra tá lá na regra. Se agarrar a camisa do Vasco, não consideraremos pênalti. É assim a regra agora? Se agarrar a camisa de qualquer outro time, será pênalti. Então é assim? Qualquer outro time agarrado na área, pênalti, e do Vasco não. Então a regra é essa agora. Fiquei com essa regra hoje, que é a camisa do Vasco. Não, a camisa do Vasco não é essa que eu tô usando, mas... vou pegar ela aqui agora. Pera aí, rapidinho. Vou pegar a camisa aqui. Se essa camisa aqui, se o árbitro ver essa camisa aqui sendo, puxada e jogada até o chão, não é pênalti. Agora, qualquer outra camisa puxada, pênalti na hora. É pênalti na hora. Então, pra mim, isso não faz sentido. Pra mim, isso aí é uma grande, tremenda hipocrisia e parece que é falta de vontade com o Vasco. Parece que se o Vasco tá bem, vamos tentar nerfar o Vasco de qualquer forma. E é o que o juiz tenta fazer. É o que os juízes do Brasil tentam fazer. O Vasco vinha numa sequência muito boa. Aí o juiz vê, o Vasco não pode ficar bem, né? Vamos atrapalhar. Dito e feito. Eu não tô falando que não foi pênalti na Arboleda. Foi pênalti na Arboleda, sim. O Paulo Henrique foi burro, errou. Mas o meu mérito é o seguinte, no Piton também foi. E aí me abre um outro debate sobre o juiz induzir o jogador ao erro. Por quê? Vamos recapitular e fazer passo a passo o que gerou o pênalti de São Paulo. Porque pra mim eu acho que o lance do Vasco, não só no sentido do que pode ser coisa, mas também no sentido de esse lance aqui, a forma como foi adotada interferiu em ter o acontecimento do lance do São Paulo. Eu acho que
Se ele adotasse um outro padrão, não teria pênalti no São Paulo. Por quê? Vou explicar. Quando o juiz, no lance do Pitol na área, me fala que esse agarro na área não é pênalti, abre o pretérito para outro jogador fazer isso. O que o Paulo Henrique deve ter pensado. Se lá na minha própria área, no meu time, o juiz não marcou pênalti no agarro na área, eu posso fazer isso aqui que não vai ser pênalti. E eu anulo um zagueiro. Vou fazer com o próprio cara que fez lá, porque aí é kit, porque o próprio cara fez lá. Beleza. O juiz foi lá e deu pênalti. Então eu posso dizer que esse pênalti foi mais um pênalti criado pelo juiz. Por quê? Porque se ele dá o pênalti no Vasco lá, o Paulo Henrique vê, não posso segurar a cara na área que é pênalti. E aí o Paulo Henrique não segurava a Arboleda. Então foi toda uma construção de lance que meio que foi o juiz acabou gerando. Acabou gerando uma construção. Porque você não dando lá, ele vai achar que pode fazer a mesma coisa aqui. Você dando aqui, ele vai perceber que se ele fizer aqui vai ser pênalti. Então, foi totalmente uma questão do juiz. E aí vem aquele si que eu não gosto muito, mas eu vou falar. Se o pênalti de São Paulo não acontece, íamos para o segundo tempo com 0x0. E aí eu acho que num cenário de 0x0 em São Januário, pode ser que a torcida do Vasco ia chiar, ia ficar pedindo cobrança do Vasco para ganhar o jogo, beleza. Mas é muito melhor você ir para o segundo tempo 0x0 em casa do que perdendo. Porque a torcida já vai entrar em pressão no segundo tempo contigo. No 0x0 não. Você vê uma sequência boa, e a torcida vê, o time tá bem, o time vem bem, então dá para buscar a vitória. Você podia ter animado nisso. Depois, se não fizesse os gols, fosse avançando no segundo tempo, beleza. Mas no início eu ia apoiar. Então assim, se o Júnior daquele pênalti ali, íamos pro segundo tempo 0x0, tô tranquilo. Ou se fosse o caso ele dar o do Vasco e por um acaso o Paulo Henrique fosse burro da mesma forma e fizesse o pênalti, 1x1 também, beleza. Mas eu não gosto de si, eu gosto do Real, e no Real perdemos. Essa é a questão. Agora não abaixar a cabeça, continuar a cabeça levantada, porque isso não é terra arrasada, ainda estamos em nono, ainda temos ali na briga, ainda não estamos longe da briga. São Paulo passou a gente, beleza, mas ainda dá. Se o São Paulo perde a próxima, a gente volta de novo, encostar ali. A gente vai pegar o Botafogo, briga direta. O Botafogo, se não me engano, tá em sétimo. Então é briga direta pela Libertadores. Então não é ter arrasada, esquece, já foi, acabou. Não tem arrasada, dá pra buscar ainda. O time tem um elenco bom. Não é por uma partida mal que o time tem que desistir. Então vamos buscar, vamos sonhar que a busca pela Libertadores ainda tá viva. Tem Copa do Brasil pra gente buscar. Então não é ter arrasada. Vamos levantar a cabeça. Contra o Botafogo, vamos tentar buscar essa vitória aí. É um jogo mais complicado que o do São Paulo. Eu acho que, na minha opinião, eu tinha o quê? Vamos ganhar do São Paulo e Botafogo empatar ou perder. Agora, com a derrota do São Paulo, vamos ter que buscar a vitória a qualquer custo. Mesmo sendo um jogo mais difícil fora de casa, temos que buscar essa vitória. Porque o Vasco tinha o quê? A gordura do ganhei do São Paulo. Contra o Botafogo eu podia empatar, porque o Botafogo empatou aqui, então a gente tinha já encostado. Então o empate do Botafogo não seria show do ruim. Agora, com a derrota pro São Paulo, virou obrigação ganhar. Não é obrigação no sentido de, o Vasco é obrigado a ganhar o Botafogo, só pela questão de Botafogo. Não. É pelo que o Vasco construiu nessa última rodada, virou obrigação. Mas agora, for analisar friamente o jogo, eu acho que é um jogo difícil. Acho que o Vasco errou em ter perdido pro São Paulo. Não podia ter perdido esse ponto pro São Paulo, porque por essa próxima partida. Porque vamos dizer que o Vasco tenha, vamos botar assim, se o Vasco tivesse Alci de novo, mas Alci, só para ter um contextozinho aqui. Se nós tivesse ganhado do São Paulo, o Botafogo podia ser o jogo pra gente passar eles. Por quê? O Botafogo empatou em 0x0, o Vasco ganhando do São Paulo, ia ficar, se não me engano, a 2 pontos do Botafogo. Vencendo eles, passaria 1 ponto na frente, se não me engano. Então o Vasco agora, ganhando o Botafogo, não passa eles, mas fica próximo. Então, virou obrigação de ganhar do Botafogo. Mas é isso, galera. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. Deixa aqui nos comentários aqui algumas opiniões sobre o jogo de hoje. Valeu, galera. Saudações vascaínas. Tamo junto.